Fala baixo, por favor. Fala, pastor, boa noite. Oi, querido, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Como que tá a Brenda? Como que tá a Maria Júlia? Graças a Deus tá bem. A Ju, Brenda, tudo indo bem. Que bom, querido. Como que foi lá domingo? Ah, pastor, a gente fica meio suspeito de falar, né? Eu acredito que tenha sido bênção. Amém. Você ministrou sobre o quê? Eu falei sobre intensidade e constância. Peguei aquele texto lá de 2 Coríntios 4. Por isso não nos desanimamos, né? Mesmo que nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior vai se renovando a cada dia. Falei um pouco sobre a fé, né? A gente precisa acessar o sobrenatural, sair dessa caixinha que a gente tem e começar a crer, né, que os milagres vão acompanhar a gente. Amém. Que joia. Que bom. Como é que foi lá no Encontro com Deus? Ah, foi maravilhoso. A gente tinha um grupo grande de pessoas, acho que tinham 105 pessoas fazendo, né? Aí da nossa igreja foram 9 para fazer e eu e a Bruna Mendes para trabalhar. Sim. E Deus falou muito, né, aos corações também. Boa noite, graça e paz.
Graça e paz, Rodrigo e Evelyn, Deus abençoe. Estamos falando aqui do encontro com Deus. Tivemos confirmações lá de pessoas que estão novas na igreja, né? O Cláudio, que é um amigo do Hernani, ele falou hoje de manhã que quer ser membro da nossa igreja, está junto conosco. O Aguinaldo, que ele é funcionário do Banco do Brasil, e ele tem feito a classe Descubra com a gente. E ele tem um testemunho muito, muito impactante, porque ele foi criado nas Testemunhas de Jeová. E ele começou, então, a conviver com alguns crentes e começou a pesquisar e começou a descobrir o tanto de heresia que tinha lá, né? Tinham mudado a Bíblia e uma série de costumes que não era de Deus, e ele ficou em choque, ficou uns 2, 3 anos em choque. E aí começou a frequentar a nossa igreja, se sentiu bem recebido, e aí tive a oportunidade de, num momento lá do encontro, ele em choro, falando: pastor, Deus confirmou no meu coração, eu quero estar mesmo junto no ministério e contribuir, servir, né? Aí foi muito emocionante. Sim, para Deus. Ei, Alessandra, boa noite. Seu microfone está desligado, viu, Alessandra? Perdão, boa noite, paz e graça. Giovanni, Evelyn, Rodrigo, pastor Mateus, boa noite, paz e graça. Paz e graça. Saudade de você, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, e o senhor? Tá tudo bem? Tudo jóia. E o encontro lá, como é que foi? Faltou só vocês, né? Ano que vem eu vou para servir, se Deus quiser. Tem esse ano ainda. Tem, né? Esse ano a Em gente quer levar setembro? o Rodrigo em setembro, queremos levar o Rodrigo. Quem sabe o Giovanni pode ir com a gente também. Talvez eu vá em setembro. Eu acho que eu vou conversar com a Danúbia, esposa do pastor Sim. Cláudio, para ela ir se organizando. Quando o senhor ficar sabendo da data, o senhor me fala? Eu já sei, já vou te falar aí. Quer ver? Já vou te falar essa data. Só pegar aqui, peraí. 12 a 14 de setembro. Olha, eu vou passar para a Danúbia, porque ela trabalha no hospital. Sim. Para ela ir se organizando. Isso. Já mandei para você aí. Mandei também a data do resgate, tá? Amém, amém, amém. Vou mandar Eu aí na escola gostaria de muito que ela discípulos fosse. também. Tá joia. Estava agorinha falando do Cláudio aqui, que o Cláudio recebeu muito lá, né? Glória a Deus. A gente está muito feliz por ele e eu acho que ele vai, eu acho não, né? Ele falou para a gente que ele vai se unir à igreja, né? Lá com a gente, nós ficamos muito felizes porque o pastor Cláudio é uma bênção. E eu creio que esse encontro foi precioso na vida dele. Ele precisava disso. Amém. Amém. Glória a Deus. E foi mesmo. Agora é a vez de Danúbia. Setembro é Danúbia. Amém. Setembro também Amém. quero levar a Catarina e, se eu puder, pela idade, o Caleb também, né? Amém. Amém. Vamos ver como que as coisas vão fluir aqui. Amém. Mas teve alguém que participou, ainda deve estar cansada, mas deve ter muito testemunho para contar. Nossa irmã Evelyn. Não é mesmo, Evelyn? Ô, pastor, eu não vi, desculpa que o Manuel está chorando aqui, não deu para eu ouvir. O que o senhor falou? Eu estou falando que teve alguém que participou conosco e que deve estar cheio de testemunho para contar. A Evelyn. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Amém.
Glória a Glória a Deus. Deus. A gente vai ouvir Ah, testemunhos aí nos próximos cultos. Eu falei que a gente não teve o culto para receber os nossos irmãos, mas a gente recebe nos próximos, né, Alessandra? Mas domingo vai ser um culto especial, né? É bom que, Pois se é, tiver oportunidade, aí chama alguns lá para poder dar o testemunho, né? Daquilo que verdade, receberam, né? verdade. Já Muita vamos gente voltou cheia desse encontro, pastor. Muita Amém. gente voltou cheia mesmo. Amém. Glória a Deus. Fiquei sabendo também que o tropeiro estava uma delícia. A gente perdeu, Então, mas é o que dizem, é o que estão dizendo por aí. Tava bom, Giovanni? Uma maravilha. Pois é o que estão dizendo por aí, pastor. que bênção. Tem. A gente comeu um também lá, né, Evelyn? Comemos um tropeiro lá. Comemos bem, viu? Oh, Ai, a comida do seu nossa. bigode. Ai, a comida do seu A gente bigode. Meu acaba de Deus. tomar café e já sente o cheiro da outra comida. Meu Deus do céu. É, nossa, o bigode é uma bênção. O homem Nossa. abençoado. Eu Mãos falei com ele assim, abençoadas. no final eu falei com ele assim, o senhor tem que me contar o segredo. Porque lá em casa eu faço uma panelinha de nada e o arroz sai grudado. O senhor faz um panelão de não sei quantos quilos, arroz soltinho. Ele falou assim, na sua casa só você cozinhar 20 quilos. Começa a cozinhar 20 quilos na sua casa que ele vai ficar soltinho. É isso mesmo. Ai, que saudade. Você sabe que eu fiquei aqui, pastor, mas o tempo todo eu ficava assim, nossa, agora lá no encontro deve estar acontecendo isso. Nossa, agora lá o pessoal deve estar tomando café. Não, agora o pessoal deve estar almoçando. Nossa, que bênção. Mas no próximo, quem sabe, eu volte. Talvez eu volte para servir, né? Se isso for da mesmo. vontade do Senhor. A gente precisa usar essa estratégia, porque é um tempo muito precioso, né? Um tempo de bênçãos concentrado, é um tempo de palavra concentrada, né? De transferência de unção, É. e nós precisamos mesmo animar as As pessoas. Já pessoas. compartilhei a data aí, né? Pode É, falar, Alessandra. o pastor Cláudio falou assim que esse encontro é um encontro para crentes e não crentes. E que todo mundo tinha que ir nesse encontro, porque É, é uma bênção. É, que bom. Não, eu estou com meu coração, eu e a Hernani, a gente está muito feliz. Não só pelo pastor Cláudio, né, que é nosso amigo pessoal, mas pelas outras pessoas que foram. Mas, assim, em relação ao pastor Cláudio, a gente realmente estava bem preocupado e como a gente já conhece há muito tempo, a gente caminha junto ali, então, de fato, nós ficamos muito felizes glória a mesmo. Deus. Amém. E que bom que o Senhor chamou ele novamente para fora e que ele voltou cheio, renovado, alegre, feliz com Jesus. Ô, glória! A gente está muito feliz, muito mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a minha irmã, da Núbia, e quando eu estiver conversando com ela vai me falar, né, como que ele está em casa, com a família e com o ministério, com o chamado que o Senhor tem sobre a vida dele, né? Amém. Amém. Quinta-feira eu vou ter um tempo com ele também. Ele pediu para Amém. conversar comigo, então quinta-feira eu vou ter um tempo. Glória a Amém, Deus. pastor. Muito Vamos obrigado, orar muito obrigado. por nada, amado, Amém. por nada. Vamos pegar alguém mais caladinho ali, que está com a blusa do Brasil, esse patriota, nosso irmão Rodrigo. Rodrigo, não dá para orar pelo Brasil todo, mas você pode fazer uma oração para iniciar esse nosso tempo juntos? Amém. Por favor, Amém. vamos orar com o Glória a Rodrigo? Deus. Aleluia. Senhor Deus e Amém. Pai Todo-Poderoso, nessa hora nós queremos render graças ao Senhor por essa oportunidade, por esse discipulado. É um privilégio para todos nós estarmos aqui, recebendo a direção, recebendo a boa condução, estratégia mesmo, vinda do Senhor. Que esse encontro dessa noite seja muito mais do que um discipulado, do que uma reunião marcada, mas que seja de fato um encontro contigo, onde nós
recebemos aqui a instrução e direção do Teu Espírito. Fale conosco, fique à vontade. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor possa ministrar sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu não tenho dúvida de que a nossa missão é, de fato, fazer discípulos e de que o Senhor tem pedido isso para a nossa igreja. Eu tenho andado com alguns pastores, né? E hoje surgiu esse assunto no nosso pastoreio de pastores. E eu fiz uma pergunta para eles, né? Eu falei, pastores, queria que cada um aqui respondesse, né? Vocês creem que estão cumprindo a missão de Deus para a igreja? Ou existem coisas que a sua igreja faz que não são necessariamente o que Deus pediu, né? Foi uma pergunta muito forte, né? Mas era para impactar mesmo, e os pastores disseram, olha, tem muita coisa que a gente faz que eu não vou dizer que não é edificante, que não está trazendo resultado, mas, de fato, a gente percebe que, e todos eles falaram, né, que existe uma falta de foco na questão do discipulado, na questão de ajudar as vidas a avançarem, a amadurecerem, e, de fato, eu tenho isso no meu coração, e quero insistir, né? Até que a gente possa ver, né? Muitos homens e mulheres se levantando para a glória do Senhor e discipulando outros, né? E isso ser levado adiante. A gente tem um verso bíblico, né? Que está lá em 2 Timóteo 2:2, onde Paulo orienta Timóteo dizendo que ele escolha homens fiéis, né, para transmitir tudo que ele transmitiu para Timóteo, para que esses homens transmitam a outros. Né? E a gente tem essa visão com relação ao nosso discipulado, né? De que a gente está aqui, não é num tempo para passar conhecimento. Inclusive, quero até perguntar aqui, vocês estão lembrados quais que são os 2 objetivos do discipulado que a gente está fazendo com essas pessoas, com os nossos discípulos? Quem lembra aí? Quais são os 2 objetivos? O que a gente está trabalhando na vida deles? Alguém? O objetivo principal é levá-los a ser mais parecidos com Jesus. E o outro, me ajuda aí, pastor? Não estou lembrando. E o outro Anotar. São os hábitos divinos, né? São as disciplinas espirituais. Isso mesmo. Desenvolver essas disciplinas espirituais, porque a gente sabe que só através delas a gente vai conhecer o Senhor, né? Ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão, né? Jejuar, orar, meditar na palavra para ter um encontro com Jesus, enfim, evangelizar, todas essas são disciplinas espirituais, né? Ótimo. Lembrou 50% da nota para você, Alessandra? 50%. Eu estou cansada. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estava no meio do mato, estava na roça lá com o Hernani lá. Cheguei agora há pouco, cheguei para tomar banho e vim para a escola discipulada. Não, 100%. Aí a cabeça não funciona muito bem, não. E a gente está aqui realmente para lembrar, né? A gente precisa ter obrigada. Esse contato uns com os outros, a gente precisa ter esse tempo para a gente ser lembrado, né? A gente refrescar a memória. E, queridos, nós queremos, né, avançar nessa visão discipuladora. Eu quero, né, abrir agora para os irmãos, dizer como que tem sido a experiência, né? Falar aí algo positivo, algo também que precisa ser melhorado. A gente não tem tido a oportunidade de participar com vocês, né? Mas esse aqui é o momento de ser aberto, de ser transparente, de ser, né, bem sincero mesmo e dizer, ó, nós já estamos avançando nisso, mas também tem esse quesito que a gente precisa avançar. Então, queria começar aí da Alessandra, né, que já começou a conversar conosco, está com a câmera aberta, pudesse falar um pouquinho de como tem sido os encontros de discipulado, se você tem visto
mudança, né? Você tem visto o Tem, avanço? Fala para a gente, tem. Alessandra. Assim, no nosso encontro, nosso discipulado, realmente tem sido uma bênção, pastor. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, assim, acerca da Neuzeli. Aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, o interesse que a Neuzeli está pelo discipulado, pelas leituras, enfim, a alegria que a Neuzeli está. Então, não só eu estou vendo isso, como as outras também estão vendo, as outras meninas também estão vendo. E, assim, muito interessada, no nosso meio está tendo muita sinceridade, há momentos que nós fazemos o nosso discipulado juntas, mas no decorrer da semana eu tenho o meu particular com elas, com cada uma delas, porque às vezes não dá dentro ali do discipulado mesmo e também às vezes elas não querem expor ainda, né? Se expor. Então, eu tenho tido esse tempo. Nós já tivemos um encontro presencial. Deixa eu falar Infelizmente, aqui, uau! eu fiz. Depois eu vou mandar uma foto para eu ver. Eu vou ter que fazer outro, porque presencial, porque infelizmente a filha da Neuzeli, ela não estava se sentindo bem, estava passando mal, então Neuzeli de última hora precisou desmarcar, mas eu fiz o encontro aqui em casa, foi uma bênção. Neuzeli fez muita falta e por isso que eu vou fazer outro encontro para que ela possa participar junto com a gente. E eu tenho visto Ângela, Lana, eu, Neuzeli, nós temos visto assim o Senhor fazendo transformações em nós, né? Naquilo que, por exemplo, na última tarefa, né? Nosso último desafio, aonde a gente tinha que escrever as nossas orações, as meninas estão muito comprometidas e foram orações lindas, ao qual elas fizeram, muito sinceras. E é isso aí, está sendo uma bênção, pastor. Está sendo uma bênção. Assim, tem hora que eu fico assim, gente, me ajuda, porque eu estou na posição inversa, eu tinha que sair do outro lado. E alguém aqui do meu, mas me ajuda aí. E tenho orado, tenho jejuado, tenho pedido ao Senhor que me instrua, para que eu não fale de mim, para que não seja nada a meu respeito, mas que seja sobre ele o tempo todo e que as meninas, de fato, elas possam ser cada dia mais parecidas com Jesus, não só elas, mas eu também. Então, tem sido uma bênção, pastor. Amém, glória a Deus. Que coisa boa, Amém. viu? Muito Amém. feliz. A gente sabe que funciona e a gente sabe que a gente dá conta, né? E estou muito feliz com esse testemunho. Ouvi do Rodrigo agora o senhor tem que saber delas se elas estão gostando, né? O senhor tem que perguntar para elas agora se elas estão gostando ou não. Elas estão fazendo os desafios aí, né? Sim, A não ser que você muito esteja comprometidas. obrigando elas, mas Alessandro não obrigaria ninguém. Não, isso não. Jesus não nos obrigou, né, Alessandro? Não. É com graça, é graça É relacional. com graça, é verdade. É graça relacional, né? É verdade. Mas eu tenho certeza que elas estão também gostando. E Amém. tem hora que não vão gostar, né? Tem hora que a gente vai chamar uma atenção, mas a Bíblia diz que aqueles que são trabalhados, né, na disciplina, a raiva vem e depois passa, né? Tem um ditado que diz assim... Mas as meninas mas elas são muito maduras, né, pastor? Lana, Ângela, Neuzeli, nós somos mulheres maduras e mesmo ainda não houve isso, né, da gente de precisar falar com elas de tal modo que talvez elas possam ficar chateadas. Mas eu acredito que se em algum momento chegar, elas vão compreender, porque elas sabem que nós somos mulheres maduras.
né? E a gente não pode levar determinadas coisas para o pessoal, né? A gente tem que aprender a separar, a gente tem que aprender a separar as coisas. Amém? Amém. Ouvido, Rodrigo. Agora, Rodrigo, sua câmera está cortando um pouquinho o seu rosto. Se você conseguir, talvez, Aí. virar ela um pouquinho para cima, isso. Agora está melhor. Né? Ótimo. Rodrigo, conta um pouco para a gente como tem sido as reuniões, os desafios. Ótimo. As reuniões têm sido bênção, têm sido momentos edificantes. Wesley está junto a nós também, foi agregado aí durante essas últimas semanas. Está sendo muito bom. Nós marcamos o nosso primeiro discipulado presencial, né? Estamos pensando em fazer um churrasco. Ainda não definimos data e ainda não definimos. Tudo, 90% vai ser churrasco, né? Propus aos irmãos, né? Colocarem lá o que cada um achava e todo mundo votou no churrasco. Então vai ser muito bom. Estamos pensando aí, né? E vamos definir data ainda. Mas está sendo muito bom. Quanto ao lado espiritual, está sendo muito edificante. Além dos discipulados, além das lições e desafios, estamos também tratando cada dia um discipulado, né? Eu mando um áudio todos os dias acerca do devocional que eu faço pela manhã, então os irmãos vão, né, se entrosando, está sendo muito bom. Cada dia se conhecendo melhor um ao outro, e essa oportunidade agora do encontro presencial vai ser muito boa para cada um se conhecer de fato. Alguns ainda não se encontraram, o irmão Helder, diante da agenda dele, né, o horário que ele trabalha é um horário complicado, não encontra muito com os irmãos, ainda não conhece o Wesley, mas está sendo muito bom, está sendo muito edificante, estou vendo um elevo espiritual muito grande na vida dos irmãos, e assim eu creio que vai continuar prosperando aí na vida dos irmãos aí. Amém, Rodrigo. Que bom, né? Wesley chegou, já foi colocado. É bom quando a gente já tem, né, alguém que deseja crescer e avançar. E eu penso que o nosso discipulado, assim, se não tiver ninguém para a gente discipular, a gente pode discipular novo convertido, né? Mas a pessoa primeiro precisa ter um compromisso com Deus, né? E é bom que a gente leve isso para frente, né? Um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja, né? Um mínimo de compromisso, porque senão ela não vai suportar o discipulado. Lembrando de uma passagem de Jesus, né? Jesus, ele, num certo momento, ele falou com os discípulos: olha, eu não posso falar mais do que isso, porque vocês não vão suportar. E realmente tem coisas que a gente precisa esperar, né? O tempo certo para não queimar etapas, para não queimar vidas, né? No passado a gente já errou, às vezes, queimando etapas, mas é importante, né, que o discipulado ele seja entendido como realmente um momento após um comprometimento, né, com Cristo e com a igreja. E que bom que o Wesley veio fazer parte, né? Giovanni, abriu o microfone agora, compartilhar aí conosco alguma coisa. Como que tem sido aí? O pastor tem sido, assim, sobrenatural. A gente tem vivido essas questões de caminhar, né, juntos, sofrer juntos, chorar juntos. Então, às vezes a gente passa por algumas situações com as pessoas que a gente pensa assim, isso daqui ela poderia ter vencido já. Mas igual o senhor falou, são as etapas, né, são os processos que a pessoa passa. Por exemplo, a vida do Inácio e da Letícia, passando por tantas lutas, tribulações, colocando, às vezes, outras prioridades, né? Mas a gente tantas vezes já falou com eles, olha, vocês precisam colocar Cristo como centro e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles já estiveram aqui em casa conversando comigo, com a Brenda, o Diego e a Tassa também estiveram aqui em casa. Então, assim, aí o Diego, ele já estende isso para as pessoas que ele tem cuidado, tem zelado ali pelas vidas. Então, assim, eu vejo que
às vezes nós queremos alcançar o mundo, mas se a gente começar com um, isso vai se tornar possível. Com um casal, com uma vida, cuidar bem. Então, os desafios também, quando a gente fala com as pessoas para orar, para jejuar, para ler um capítulo da Bíblia, ou um versículo da Bíblia, talvez a pessoa ela cria ali uma certa barreira devido às prioridades do dia. Eu vejo que isso tem sido talvez algo, né, fundamental da gente falar, olha, é você que vai gerir o seu tempo. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E a velocidade que tudo isso está acontecendo, se a gente não parar. Mas é um desafio, é suor, é choro, mas vai ser prazeroso, né? Ver cada vida crescendo, cada vida amadurecendo, cada família sendo, né, restaurada, transformada e avançando no reino. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? E a marca fica, né? Você falou do Inácio e da Letícia aí, a marca ficou, né? Eu fiquei tão feliz uns dias atrás, quando, né, não, gente, agora me fugiu o nome dele aqui, esposo da Ana Paula, esposo, irmã da Kátia, eu estou tentando lembrar o nome do esposo da Ana Paula, da Dona Conceição, filha da Dona Conceição, que é policial, mora até lá no condomínio, Rodrigo. Gladstone, obrigado. Isso mesmo. Fiquei feliz de vê-los O senhor já me aparecerem aí. comentou em outra ocasião sobre eles, mas eles não moram lá mais não, pastor? Ah, é verdade. Você tem razão. Eles já mudaram. É. A Conceição continua morando lá? Pastor, também não recordo de nenhuma moradora. Pelo menos eu estou lá há 3 anos, é pouco tempo. Então Mas ela dentre deve esses ter 3 mudado anos, não. também. Mas eu lembro dos 2 anos que eu passei lá, né? Fazendo a célula e ministrando na vida deles. E quando foi o momento decisivo deles batizarem, não quiseram batizar. Né? Mas mais ou menos uns 3, 4 semanas atrás, estavam lá na igreja e voltaram de novo, e a Ana Paula dizendo, pastor, vai na minha casa fazer uma visita, nós vamos. Não conseguimos um horário ainda, né, que batesse para os dois. Enfim, ficou a semente, né, gente? E no meu grupo de discipulados também eu estou muito contente, porque quando eu vi lá, né, aqueles homens chegando com os versículos decorados, eu falei, está vendo? Vale a pena insistir. E é um versículo, né? Mas é um versículo que virou tema para a vida deles, e não só eles terem decorado por obrigação, mas aquilo ser algo que falou ao coração deles e que se tornou, de fato, um lema para a vida deles, um tema. Então, isso é muito gratificante, né? E ver o crescimento, ver, né, eles também se abrindo, falando das suas próprias dificuldades, falando das suas fraquezas. Isso tem sido maravilhoso. A gente está para marcar o nosso encontro também presencial, e essa semana, a gente, para marcar para a semana que vem, né? Mas ninguém ainda ofereceu sua casa, né? Então, vou dar uma cutucada na turma amanhã lá, e aí, gente? Né? Aonde que a gente pode se reunir? E é isso, é cutucando sempre, né? É amando, é cuidando. Que bênção, gente. Glória a Deus. Queríamos ouvir dos outros grupos aqui, né? Eles vão ver o vídeo. Depois manda aí também um relato, pessoal, de como tem sido no seu grupo de discipulado, né? Manda para a gente aí um áudio, ou por escrito é até melhor, né? Quando se trata de grupo, o escrito fica melhor. Só quando a gente não pode mesmo que a gente manda um áudio. Mas amém. Pessoal, eu queria passar com vocês agora o guia do discipulador, né? Para a gente poder fazer na semana que vem. E eu quero dizer mais uma vez que é um guia, não é para a gente poder, né, ler. A gente não precisa ficar preso, a gente pode tirar alguma coisa, adicionar. A gente precisa ter, né, essa sensibilidade do espírito para entender ali o momento, para entender
que alguém às vezes precisa falar, alguém precisa desabafar, confessar um pecado, a gente precisa dar oportunidades, lembrando que não é uma aula doutrinária, não é uma aula de escola bíblica dominical, a gente está ali como facilitador, e todos os momentos também são importantes, né? Isso é muito importante frisar. Precisa ter oração, precisa ter uma música, precisa ter a palavra, precisa ter comunhão, e a comunhão a gente está conseguindo um pouco mais nesses encontros presenciais, e também é importante falar do desafio, porque é o desafio que vai levá-los a conhecerem, né, mais a Deus. A gente entende que esses desafios vão ser tarefas fundamentais para eles poderem ter uma dedicação maior, para eles poderem ter um ritmo, essa constância, né, eles adquirirem mesmo esses hábitos. Amém? Então, vou compartilhar aqui com vocês. A nossa ideia aqui é passar rapidamente. Deixa eu localizar aqui. Vocês não. Bom, não ouvi de ninguém. O microfone de você está desligado? Fala de Pode novo, cortar. pastor, porque a sua fala cortou. Repete. Pessoal, a lição está na tela de vocês, está Não, um tamanho não, bom. não apareceu na tela, pastor Mateus. Já está na tela de vocês a guia do discipulador? Vocês estão com visão? Não, pastor, ele está agarrando bastante. Tá, né? Não compartilhou, né? Não. Vou tentar mais uma vez. Deixa eu tentar aqui. Por acaso compartilhou ou não? Agora sim. Ótimo. E o tamanho? Tá legal, Rodrigo?
Está ótimo. Amém. Pessoal, lembrando que todos esses temas que eu estou trabalhando aqui, nesses guias do discipulador, estão naquele livreto que eu mandei para vocês, né? Então, se quiserem aprofundar em cada assunto que a gente está tratando aqui, vá até aquele livro e consulte, né? A Formação do Discípulo, do Keith Phillips. Lá, então, você vai ter exemplos, você vai ter mais material, né? Mais conteúdo para poder rechear a sua lição. Mas eu acho que nem precisa rechear, porque quanto mais a gente coloca, né? Mais talvez a gente fique preocupado em querer falar, e aí acaba atrapalhando. Eu acho que é importante a gente marcar aquilo que é essencial, escrever do lado algum testemunho, algum exemplo, e depois de ter estudado, conduzir a reunião, crendo que o Espírito Santo vai nos usar, né? Deixar a preocupação, a ansiedade de lado também. Tem gente que consegue decorar, tem gente que não consegue decorar, então precisa do papel impresso. Então, eu vou sempre deixar o papel impresso lá na igreja, e quem quiser pode pegar lá na quinta-feira, né? Ou depois, se tiver a chave da igreja, a gente pode combinar um local lá, e se a pessoa não pegar quinta-feira, pode pegar outro dia ou no domingo, né? Mas amém. A gente está falando sobre as marcas do caráter de Cristo, e a gente falou na última sobre obediência, tem aí recapitulando. E nesse próximo encontro agora, a gente vai falar dessa marca fundamental, que é submissão. Para que a gente veja, né, o trabalho da igreja avançar, a gente precisa ensinar isso para os nossos liderados, a serem submissos. Então, qual que é o nosso objetivo nessa reunião? Entender o que é submissão e a diferença entre submissão e obediência. E qual que é o resultado que você quer chegar? Que os seus discípulos vivam uma vida de submissão a Cristo e às autoridades. Então, temos aí as boas-vindas, logo depois do compartilhamento. Esse momento de compartilhamento é fundamental, né, para fazer com que a reunião ela tome aquela forma, né, de ser realmente um momento, não só um monólogo, mas um diálogo, onde todo mundo vai compartilhar. E se alguém não conseguiu fazer o desafio, a tarefa de casa, procure animar essa pessoa, não tenha pedras na mão, não tenha nenhum tom de julgamento, afinal de contas, você quer que ela melhore, né? E não desista. E para melhorar, ela precisa continuar se sentindo à vontade no nosso meio. Ela precisa entender que, mesmo ela errando, ela continua sendo aceita da mesma forma. Mas é importante a gente dar um toque. Fulano, como que eu posso te ajudar? Né? Vamos trabalhar isso aí e perceber também o momento de fazer isso, né? Porque tem pessoas que, se não forem conquistadas pelo Espírito Santo, não basta só a nossa palavra, o nosso incentivo. Então, a gente vai perguntar, né, se a pessoa cumpriu a tarefa, se ela leu a Bíblia, se ela orou diariamente, qual que foi o livro que ela escolheu. A gente fez uma sugestão do livro de Marcos. A gente vai perguntar também se ela conseguiu, na agenda dela, um horário melhor. Nem todo mundo consegue ler de manhã, nem todo mundo consegue se adaptar logo de cara. E nós vamos fechar esse momento com uma oração. Um pouquinho antes de começar a reunião aqui, que eu lembrei que eu esqueci de escolher o louvor, né? Mas antes de eu mandar para você esse guia do discipulador amanhã, eu vou mandar uma sugestão, né? Para facilitar para você. E o estudo do dirigido, né? Depois desse momento de louvor, nós vamos continuar falando sobre o caráter de Cristo, que é o objetivo do discipulado e o objetivo também dessas lições. E você vai dizer, olha, nós começamos a falar sobre obediência e agora nós queremos falar sobre uma outra característica que é diferente de obediência, que é submissão.
E quando a gente está explicando um termo, é bom a gente falar o que não é, né? Igual a gente faz lá no encontro. A gente começa dizendo, né, o que não é perdão. E aqui o que não é submissão. Então, não é uma sujeição cega, né? Não é controle. A pessoa não é escrava sua, né? Você não está ali mandando e desmandando ao seu bel prazer. Não é discipulismo. Discipulismo é diferente de discipulado. Discipulismo é manipular as pessoas, é usar da sua autoridade de forma errada, né? É abuso de autoridade. Então, o que é submissão? E olha que definição bacana, né, do nosso irmão Keith. É uma atitude interior de confiança em Deus, de que Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. E por isso eu não preciso me exasperar, eu não preciso ficar irritado. Eu não preciso ir contra as autoridades, né? Isso não significa que eu vou ser pastel, né? Mas que eu vou ser manso, eu posso falar a verdade em mansidão. Eu posso discordar, mas respeitando, entendendo qual é a minha posição. Então, a palavra submissão, ela significa literalmente estar debaixo da mesma missão. Não é você ser menor do que a pessoa, mas é você entender que a pessoa que foi colocada ali, ela tem uma missão, né? O pastor tem uma missão, o discipulador tem uma missão, o líder de ministério tem uma missão, né? O evangelista ele tem uma missão, o missionário ele tem uma missão, e nós vamos o quê? Nos conectar a ele, submetendo a ele nessa missão que Deus nos deu. Quando se trata de submeter a autoridades desse mundo, que não têm a mesma missão de Deus, é complicado. E aí a gente vai continuar sendo submisso. E isso é importante falar. A gente não precisa obedecer, né? Se hoje o Lula editar um decreto e passar pela Câmara, e o STF disser que a gente não pode mais cultuar a Deus, que a gente não pode mais ter igrejas, né? Nós vamos falar, beleza, mas eu vou continuar adorando a Deus, né? Eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar servindo a Deus. Mas eu não vou sair quebrando tudo, eu não vou fazer um esquadrão evangélico para matar o Lula, porque isso é insubmissão, isso é rebelião, né? Se ele está lá, de alguma forma Deus quis que ele estivesse lá, até para punir, né? Aqueles que são maus, porque acaba que o povo todo sofre, né? Até para trazer conserto sobre a nossa nação. E nós cremos que na igreja nós temos uma missão clara. Qual que é a missão da igreja? Transformar pessoas através do verdadeiro evangelho para viver uma vida nova em Cristo. Então, existe uma hierarquia no céu, existe uma hierarquia na terra, e nós precisamos entender como lidar com essa hierarquia. E nós vamos lidar com uma postura de submissão. Submissão fala muito sobre postura. Postura e cobertura. Ou seja, postura de respeito e cobertura no sentido de que se eu me submeto, eu também tenho autoridade. Se eu honro, eu também recebo da mesma porção de unção que está sobre aquele quem eu honro, né? Então, nós precisamos nos submeter. Jesus disse, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tem aí o sentido dessa frase, né? O jugo do boi, que é aquela madeira com 2 espaços, era para um boi experiente e um boi mais novo. O boi experiente é Jesus, e o boi mais novo somos nós, né? Às vezes o boi experiente pode ser o nosso líder, e o boi mais novo, né, o nosso liderado, nosso discípulo, ele vai estar ali aprendendo um caminho conosco. Só que a gente sempre precisa lembrar que o nosso discipulado, apesar de na terra as pessoas nos seguirem, elas têm como alvo ter o caráter de Cristo, porque nós somos falhos. E a submissão tem como objetivo isso, nos dar um coração manso e humilde como o de Jesus. Eu vi uma cena muito linda do The Chosen, né? Vale a pena vocês verem, gente. Na temporada 4.
Jesus está indo para Jerusalém, ele começa já a sua jornada em direção a Jerusalém. Mas antes ele decide passar em Betânia. Na casa de quem? Maria, Marta e Lázaro. E no caminho, ele encontra com alguns soldados, e os soldados obrigam ele e os discípulos a carregar o capacete, a carregar as lanças, a carregar os escudos, a carregar as mochilas, e eles até chegam a colocar o capacete em Jesus. E os discípulos ficam assim, isso é muita humilhação, Jesus. Nós não podemos aceitar. Judas vai lá falar com Jesus, né? Jesus, você não vai fazer nada. Eu falei assim, Judas, eu vou fazer o quê? Né? Nós vamos andar uma milha. E naquela época, eles eram, né, obrigados, mas não podia passar de uma milha. Quando chega na uma milha, os soldados falam assim para Jesus e seus discípulos, podem parar. E Jesus não para, continua a caminhar. E aí ele dá uma ordem de novo para Jesus. Você que está aí na frente, pode parar. Aí Jesus vira as costas, vira de frente para eles, né? E fala assim, olha, nós queremos continuar. Ele falou, mas a lei não permite. Eu falei, se perguntarem por que vocês andaram mais uma milha, fala que foi a gente que ofereceu. E ele faz os discípulos andar mais uma milha com os capacetes. Né? E realmente é isso, gente. Ser manso e humilde de coração, se submeter, é isso. E aqueles romanos, o mais interessante é que aqueles romanos ficam envergonhados. Eles começam a ficar constrangidos. Gente, que povo é esse? Isso cria uma curiosidade, por quê? Sai da normalidade. Você vence a lei sendo submisso. Você vence a lei não brigando, não discutindo, ficando calado. E submissão tem a ver com isso. Amém, queridos? Então, submissão é uma pré-condição, preste atenção nisso, para o resto que Cristo promete aos seus discípulos. Para você ver alunos vencendo na sala de aula, eles precisam ter uma postura de submissão. Para você ter empregados, né, cumprindo as obrigações da firma e atingindo os objetivos da firma, você precisa de submissão. Né? Às vezes, eles nem querem obedecer, mas eles vão, né, ter aquela postura de respeito. Por quê? Porque eles não querem também ser demitidos, né? Então, quem é submisso obedece com alegria, mas quem não é, faz as coisas por obrigação. E a gente acaba descobrindo quem está fazendo as coisas por obrigação, né? Eu citei um exemplo aí. Quando eu dirijo meu carro, eu procuro obedecer à lei da velocidade. Às vezes não porque eu quero, mas para não tomar uma multa. A minha motivação é o medo e não a confiança. Jesus não quer mera obediência, ele quer submissão. Ele quer que confiemos nele quando, né, tudo diz que não é para fazer. E ele diz, faça, ama o teu inimigo. Anda a segunda milha. Não revida, fica calado. Ama ele. Ele não sabe o que é amor. Mas não. Não vem com né? Tenha submissão. Não, Jesus não quer que a gente sirva uns aos outros com peso, né? Deus não precisa do nosso serviço. E a gente percebe submissão na vida das pessoas através do serviço. Quem não gosta de servir, não é submisso. Quem não gosta de amar como Jesus amou, não é submisso. E aí vem as perguntas, né, gente? Perguntas aqui são muito importantes, eu não vou fazer agora, senão a gente não vai ter tempo. Mas você precisa fazer essas perguntas e dar uma pausa nesse momento. Se você quiser também adicionar outras perguntas ao texto, pode adicionar. E se ninguém quiser falar, você espera. Fulano, queria ouvir sua opinião. Mas eu não tenho nada interessante para falar, não. Né? E aí você muda um pouco a pergunta. Pensa comigo, então. Né? Alguém pode obedecer, cumprir uma tarefa, sem ter uma postura de respeito? O que você acha? Vamos pensar aí. E aí a gente tem um exemplo aí, né? Os fariseus, eles obedeciam à letra da lei, mas não compreendiam o espírito da lei. Eles eram obedientes sem ser submissos. Por quê?
Eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia, eles queriam sacrifício. Eles eram perfeccionistas, né? Eles eram autoritários, controladores. Mas existe também submissão sem obediência. Foi o que aconteceu com Pedro e João, né? Receberam lá chicotadas, foram ameaçados, né? Se eles continuassem falando no nome de Jesus, e eles falaram tranquilamente: olha, vocês podem decidir o que vocês vão fazer conosco, mas nós não vamos deixar de obedecer a Jesus. Nós não vamos deixar de pregar a Jesus. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode nos matar, mas a gente não vai se ajoelhar perante a imagem de ouro, né? E existe também submissão com obediência. Quando os nossos líderes são dirigidos por Deus, fica fácil obedecer, né? Um filho, ele sente prazer em obedecer a um pai que o ama de verdade, que mostra que quer o bem dele, né? Que não é autoritário, que não é hipócrita, pedindo para ele fazer algo que ele mesmo não faz, pedindo para o filho fazer algo que ele mesmo não faz. E encerrar com uma palavra de, vamos dizer, direcionamento, né? Dizer para os discípulos: queridos, nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar submissão, porque sem submissão nós não podemos servir a Deus. Ela é pré-condição para o restante. Ok? E a tarefa de hoje, né, é continuar a leitura bíblica e a oração. Contudo, agora você vai anotar o que Deus lhe falar por meio da leitura bíblica no seu diário de bordo. Anote pelo menos 3 coisas que Deus lhe falar durante os próximos 15 dias. Então, você vai ajudar o seu discípulo a fazer o quê? A verdadeiramente não só ler a palavra, mas meditar. E não é o muito anotar. Ele pode anotar uma frase: ó, nesse texto aqui que eu li, eu entendi que eu não posso fazer isso. Eu entendi que a minha atitude tem que ser essa. Eu percebi aqui como que eu preciso orar. Eu percebi aqui que às vezes há hipocrisia no meu coração, que às vezes há superficialidade. Então, você vai estar ajudando o seu discípulo a fazer o quê? A realmente ouvir da palavra de Deus. É por isso que a gente quer que eles anotem 3 coisas, né, que Deus vai falar com eles do texto. Amém? E a visão discipuladora da IBC é formar discípulos de Cristo que possam formar outros. Queridos, alguma pergunta sobre o que a gente acabou de compartilhar? Alguma sugestão, alguma dúvida? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Alessandra? Pastor Mateus, aquela sugestão, aliás, sugestão não, né? Aquele plano de leitura bíblica que o senhor passou, esse plano, ele pode ser feito em parceria com o desafio que a gente já está fazendo? Pode sim. Sim. Pode e deve, né? Amém. Amém. Amém? Amém. O que acontece? O desafio foi para iniciar Isso. a leitura bíblica e a oração. E agora a gente precisa ajudá-los a manter isso, né? Tá. E no tempo de cada um, ou tem um tempo determinado para isso? No tempo de cada um, Amém. né? No horário de cada um, do jeito de cada um. Tem discípulo que vai Amém. conseguir ler um capítulo, tem discípulo que vai conseguir ler 2, tem discípulo que vai conseguir ler um versículo, né? Se ele Amém. estiver lendo Amém. um versículo por dia e deixando Deus falar, é difícil ler só um, né, gente? Vamos falar sério. Mas vamos pegar esses textos mais fáceis aí, vamos começar com o Novo Testamento. Gente que nunca leu também a Bíblia, não dá para começar em Gênesis, não dá para começar lá em 1 Reis, 2 Reis, Levíticos, né? Verdade. A gente precisa trazer para o mais fácil. E o mais fácil que tem é Marcos. É Marcos. Depois de É Marcos, verdade. o mais fácil que tem é 1ª, 2ª e 3ª João. Não dá para ele começar também no Novo Testamento em Romanos, né? Romanos é mais difícil. Não dá para ele Verdade. começar, né, em Lucas, que as histórias são muito compridas, mas é fácil também. Então, cada um vai ter um jeito de fazer. Amém?
E a gente precisa Amém. valorizar isso aí e motivar, ao invés de trazer peso, né? Não, mas eu não Amém. consigo ler um capítulo por dia, não tem problema, meu irmão. Então faz o desafio aqui, ó, de você ler 2 capítulos essa semana. Né? Agora, alguns Amém. vão conseguir ler um por dia. Amém? Amém. Amém. Obrigada. Mais alguma dúvida, queridos? Alguma sugestão? Algo a acrescentar? A minha câmera desligou enquanto eu estava compartilhando aqui, né? Ok. Então, agora um outro recado para a gente, queria que você anotasse na sua agenda. Já estava na nossa agenda da igreja, e no dia 26 a gente teria um dia da visão. Então, dia 26 vai ser daqui 2 sábados. Então, às 18 horas lá na igreja, nós vamos organizar um café, vamos ter um encontro, e eu gostaria que você também convidasse os seus discípulos para ir. Se eles puderem ir, amém. Se já tiverem algum compromisso, amém também, né? Mas façam um esforço para vocês irem. Vai ser uma tarde, né? Um finalzinho de tarde, não, na verdade, já à noite, né? 18 horas já é noite. Para a gente poder reforçar a visão discipuladora da igreja, a gente tem um tempo juntos de comunhão, de lanche, tá? E é importante que esses discípulos também participem para que eles possam ir também absorvendo, né, essa cultura, absorvendo essa missão que Deus nos deu. Então, dia 26, às 18 horas, tá certo? Quem Cada um trabalhar, leva um lanche? isso, cada um leva um lanche, alguma coisa, e eu vou combinar com vocês aí como que vai ser, tá bom? Tá bom. Eu ou o Giovanni vamos combinar aí, tá bom? Amém. 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 Pedidos de oração por algum discípulo, por você. Eu vou pedir o Giovanni para interceder para a gente aqui agora, no final dessa reunião. Eu queria pedir, né, que vocês estivessem orando pela minha prima Lídia Raquel, ela está com a tireoide desregulada, com problema no coração, internada nos Estados Unidos, ela tem uma criança adotiva, e a situação dela não está boa, né? Então, eu queria pedir que vocês estivessem orando por ela, né? Queria também pedir para Giovanni orar por cada discipulador que não está aqui, por cada discípulo. Não precisa lembrar do nome de cada um, não, tá, Giovanni? Alessandra, algum pedido de oração mais urgente? Orar por Paulinho, o tio de Hernani, aquele que eu já até orou por ele, lembra? Lembro. Ele está com câncer, está fazendo tratamento. Ele, graças a Deus, agora ele está se sentindo melhor, mas oração nunca é demais. Como eu não cessei oração por ele, então eu quero pedir que orem por ele também. Me ajudem em oração por ele. Amém. Amém? Rodrigo, Pedir oração pelo irmão Helder, para que o Senhor direcione ele. Quanto ao emprego, o horário está complicado, ele está achando muitas dificuldades também, nesse sentido. desculpa, Rodrigo, cortou aqui, ele está sem emprego? Ou ele está procurando outro emprego? Isso, o horário que ele está trabalhando é como enfermeiro particular, um horário bem complicado. Ele tem procurado outra porta, uma porta que ele possa ter mais tempo com a sua casa, tempo com o ministério, orar nesse sentido. Amém. Giovanni, tem algum pedido também seu? Pela família mesmo, da saúde. Amém.
Então vamos orar junto com o Giovanni nessa hora, para a gente poder encerrar esse momento com chave de ouro, né? Encerrar com o Senhor, início, meio e fim, nada queremos fazer sem o Senhor. Vamos orar então. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, Pai, onde que nós aprendemos mais do Senhor, mais de como nos relacionar uns com os outros. Pai, obrigado que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Deus, nós estamos numa grande missão, essa missão, Pai, a qual o Senhor nos deu de ir fazer discípulos de todas as nações. Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Ó Pai, que no nome de Jesus nós possamos, Pai, lançar as sementes que o Senhor tem dado a cada um, Pai, que está, ó Deus, nessa obra, nessa missão, Deus. E que nós possamos lançar a semente, Pai, e crer que o Senhor vai dar o crescimento a cada pessoa, Deus, a cada vida, Pai. Nós veremos, Pai, pessoas, veremos casas, veremos cidades, veremos, Pai, estados, veremos a nossa nação, Pai, ó Deus, sendo tocadas, não por uma religiosidade, Pai, mas por amor, Deus. Nós veremos pessoas, Pai, entregues e rendidas ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue, Deus, nos orientando, Pai, Deus, trazendo clareza, trazendo discernimento espiritual, Pai, ó Deus, nos próximos passos, que nós possamos ser fortes e corajosos, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, cada discipulador, Pai, que Deus abraçou essa visão que vem do Senhor, abraçou essa causa, Pai, possa se renovar no nome de Jesus, Deus. Que eles venham ter alegria, Pai, que vem do Senhor. Que eles venham ter a paz que vem do Senhor. Ó Pai, que no nome de Jesus, Pai, eles possam descansar, desfrutar, Pai, dessa maravilhosa missão, Pai. Ó Deus, nós cremos que quando nós pegamos no arado ali, Deus, lá no começo do ano, ó Deus, o Senhor se alegrou muito, Pai, mas que nós possamos continuar com a mão no arado, Pai, e olhando para frente, Pai, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que nós não retrocedamos, Pai, ó Deus, nesse chamado. Deus, unindo aqui as nossas orações, unindo aqui, Pai, cada fé, nós queremos fazer, Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor pediu, que é orar, Deus, ó Deus, pelos enfermos, tocar, Deus, os enfermos. Nós não podemos, talvez, tocar, Pai, fisicamente, mas nós queremos que as nossas orações, Deus, suba ao Senhor e que o Senhor, Pai, ó Deus, direcione o Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo toque, Pai, na vida de cada pessoa que está enferma, Deus. Ó Deus, trazendo cura, trazendo, Pai, um bálsamo ali, Deus, na onde que está, Pai, doendo, na onde que está ali, Pai, ó Deus, infeccionado. Eu creio, Pai, que o Senhor pode, meu Deus, e o Senhor tem o mesmo poder, a mesma autoridade, Pai, de mandar, Pai, e a doença sair. Nós cremos, Pai, que pessoas podem ser curadas no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa direcionar os médicos, possa direcionar, Pai, os melhores remédios, Pai. Ó Deus, e que no nome de Jesus o Senhor venha com o teu milagre, Pai, na vida da Lídia, Pai. Ó Deus, na vida do Paulinho, Pai. No nome de Jesus, que eles possam, Pai, experimentar essa bondade do Senhor, Deus, trazendo um refrigério na alma, Pai. Ó Deus, nós cremos que há doenças, Pai, que não são para mortes, mas para glorificar o Teu nome, Deus. E nós vamos crer, Pai, nós vamos continuar orando, Pai, ó Deus, na cura. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer o melhor no momento, Pai. Ó Deus, nós queremos aqui também unir, Pai, a nossa fé em favor, Pai, do Helder. Que o Senhor venha trazer, Pai, sabedoria nas decisões que ele for tomar, Pai, em relação ao emprego. Nós sabemos, Pai, que, ó Deus, nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos, Pai, servir ao Senhor e servir com alegria. Nós sabemos, Pai, ó Deus, que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode abrir porta onde que não há porta. Ó Deus, que o Senhor pode trazer uma solução onde que não há solução para nós, Deus, que somos meros mortais. Ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Helder venha experimentar essa bondade do Senhor também, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Deus, dar sabedoria para os gestores, dar sabedoria, Pai, para as pessoas, para os empresários, Deus. E que no nome de Jesus, Pai, ele possa vir, Pai, a conseguir, ó Deus, alinhar o tempo dele, Pai, junto com o teu tempo, Deus. Que no nome de Jesus, Pai, o Rodrigo venha, Pai,
dia após dia, ó Deus, conseguir direcionar a vida do Helder, a vida das pessoas que estão ali com ele, da Alessandra também, da mesma forma, do pastor, de outros discipuladores, Pai. E nós cremos, Pai, que respostas de orações virão, Pai, testemunhos virão, Pai, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê um descanso e que nós possamos, Pai, continuar nessa semana, Pai, honrando, glorificando, Pai, exaltando o Seu santo nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e continue, Pai, trabalhando, ó Deus, em nós e para que nós possamos, Pai, experimentar mesmo desse relacionamento, Pai, que foi, Deus, criado lá no Jardim do Éden. Nós somos criados para nos relacionar tanto com o Senhor quanto com uns com os outros, Pai. Nos ajude. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Concordamos, assim seja. Assim seja, Senhor. Amém. Já te louvamos. Glória a Deus. Glória. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um, renove as forças, que vocês tenham o sono dos justos, o sono de Adão, né? Bateu na cama, sono profundo, só amanhã de manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Paz e graça. Amém. Rodrigo, Deus vou abençoe. enviar lá no grupo o link da oração de amanhã. Amém? Amém. Amém. Deus Combinado. abençoe. Boa